Se você concorda, eu já nasci pecador, eu já nasci batendo no meu irmão mais novo. Quando eu tinha 5 anos, eu tomava o pirulito do meu irmão. Isso aí não é coisa de Cristo, é coisa de Adão. Já nascemos com a maldade no coração. Ninguém cometeu o primeiro pecado, cometi o primeiro pecado. Eu me tornei pecador aos 7 anos. Nunca, você nasceu um bebê pecador. Você já nasceu a coisa mais linda desse mundo indo para o inferno. Quem é que admite isso? Qual é o pai que vai olhar para o filho e vai dizer assim, eis aqui um grande Adão? Ninguém diz. Mas irmãos, é natureza. Natureza má. Mas, irmãos, novo nascimento. Cristo veio, se revelou, se manifestou, nos resgatou do império de trevas. Então, se é fato que em Adão espiritualmente estávamos mortos, é fato também que em Cristo fomos ressuscitados. Aí, olha o que diz Colossenses 3. Começa assim, se pois fosses ressuscitados com Cristo, sabe o que é que Paulo está falando, irmãos? Ele está dando uma definição de uma vida ressurreta em Cristo. Como se define uma vida ressurreta em Cristo? Se, pois, fosses ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto, não as da terra. Pensai nas coisas do alto, aonde Cristo está. Por quê? Ele coloca um porquê neste ponto. Por quê? A vossa vida está escondida em Cristo, dentro de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Uma definição de uma vida ressurreta. Aquilo que nós acabamos de orar. É entender que Deus veio nos habitar, nos esmaga. Você pode dizer isso 1000 vezes, mas se isso não penetrar na sua mente, não produz nada. Mas no dia que penetrar, você pode estar com a pior depressão. Você levanta um novo homem, uma nova mulher. Você pega todo o remédio de depressão e joga no lixo. Você não tem nem coragem de dar para o seu amigo que está com depressão, porque você vai ser o melhor remédio para ele. Você vai ser uma terapia para ele. Nós temos que ser uma carta, nós temos que ser um testemunho, irmãos. Nossa vida tem que ser uma terapia para os outros, e não um peso, e não um motivo de desânimo. Nossa vida tem que ser uma terapia, nós temos que ser um tanque de Betesda para os nossos irmãos. Então escute, quando eu falo tanque de Betesda, vocês sabem, lugar de misericórdia, que é isso que essa palavra significa. Então, tudo bem. Aí quando você chega no capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo vai usar o mesmo paradoxo. Outrora, ele usava o paradoxo falando sobre o que está aqui no versículo 8 e 9. Ele vai dizer, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Está vendo o paradoxo aqui? Mas ele vai mostrar um outro paradoxo. Porque essa exposição paradoxal, era um método de Paulo. Colocar as coisas dentro de um paralelo, de duas vias. Aí ele vai dizer que, sabemos, pois, versículo 1, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ele está falando do corpo da nossa carne. Porque nosso corpo é um tabernáculo, sim, na descrição bíblica. Se desfizer, a palavra desfizer aqui, ela tem um sentido genérico. E a única maneira, eu já disse isso para vocês todas as vezes, que você pegar uma palavra que tem um sentido genérico na Bíblia, a única maneira de você poder obter a força da interpretação dela, observar o lugar que ela ocupa dentro do contexto. Isso é uma lei, irmãos. Eu não estou dizendo isso da boca para fora, isso é uma lei da interpretação da hermenêutica. Quem é advogado aqui sabe o que é a palavra hermenêutica, sabe o que é a palavra exegese, e tudo isso tem a ver com a teologia bíblica. Então, por favor, aí ele vai dizer, então vou parafrasear, não vou ler mais. Ele vai dizer que nós temos esse tabernáculo. Ele pode sofrer perseguição, ele pode passar por perplexidade, ele pode sofrer abatimentos, mas ele não será levado ao desamparo. Você não vai sofrer de desânimo e nem será destruído. Por quê? Essa palavra desfizer fala de tudo isso. Ela só pode ser interpretada dentro do contexto. Por quê? Porque existe um tabernáculo celestial.
É o que diz Hebreus, capítulo 8, versículos 1 e 2. Capítulo 9, versículo 8, versículo 11. É o que diz o capítulo 10, versículo 21. Existe um tabernáculo. Tabernáculo é a palavra para definir Deus de uma maneira mais relacional. Eu vou repetir. Tabernáculo é um lugar em Deus, um lugar de comunhão. Então podemos dizer assim, tabernáculo é a palavra que define Deus de maneira relacional.